Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Aqui estamos nós no 12º dia desse propósito de 40 dias de jejum e oração. E hoje nós vamos trabalhar a questão da comunhão perfeita com Deus. E eu quero ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 6, dos versículos 5 ao versículo 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O princípio que nós estudamos ontem sobre obras de justiça está aqui aplicado na questão da oração. Novamente entra o conceito da motivação. Por que oramos? A oração é uma atitude normal na vida do cristão. Jesus não está ordenando que oremos. Ele simplesmente afirma quando vocês orarem, pois o cristão deve orar sempre. E Paulo ampliou o conceito afirmando orai sem cessar. A questão, portanto, não é orar, mas uma condenação dos pensamentos secretos quanto à motivação da nossa oração. O Senhor Jesus nos orienta que não devemos ser como os hipócritas. A palavra hipócrita, na língua original, significa ator, ou seja, aquele que finge ser alguém. Jesus condena a hipocrisia de alguém mostrar no exterior o que não é no interior. Deus sabe das nossas motivações e Ele quer que nós possamos ter comunhão com Ele, não para sermos vistos pelos homens. O Senhor Jesus, que tem uma comunhão íntima com o Pai, Ele dá instruções de como devemos intensificar esta comunhão. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Ele mostrou isto quando estava no meio de uma grande agitação na cidade. E nós podemos encontrar isso no capítulo 1, versículo 35, que vai dizer: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Outra instrução que Jesus dá aos seus seguidores é que a oração não é a repetição de palavras, nem um muito falar. Neste ponto entra a questão da fé. A oração é uma demonstração de que cremos que Deus existe, ouve e responde à nossa oração. Neste assunto, há o perigo das pessoas fazerem apenas orações e não terem comunhão profunda com Deus. O oposto também é válido. Existem pessoas que falam muito em suas orações, mas não têm intimidade com Deus. Nós precisamos aprender o que significa comunhão íntima com Deus, e então teremos excelentes momentos com Ele, o que vale muito mais do que poucas ou muitas palavras. A última afirmação de Cristo é que Deus sabe do que precisamos antes de pedirmos. É uma afirmação maravilhosa, não é, irmãos? Pois mostra que Deus está interessado em nos dar
o que precisamos e não o que queremos. Há muitos líderes ensinando que Deus vai dar o que você pedir e se esquecem de que a Bíblia nos exorta o seguinte em Tiago 4, versículo 3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Portanto, meus irmãos, devemos cuidar da nossa motivação, não orar para sermos vistos pelos homens, crescer na comunhão com Deus, não ficar usando de repetições e confiar nas promessas e no amor do Pai. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ter mais tempo de oração, que nós possamos tomar a decisão de levantar mais cedo para ter comunhão com Deus na oração e na leitura da palavra. Peça a Deus que o livre de toda hipocrisia de querer mostrar ser mais espiritual que outros. Ore para que cada cristão, para que cada pessoa tenha um tempo a sós com Deus todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Nós somos gratos ao Senhor por mais esse tempo precioso na Tua presença. E, Senhor Jesus, ajuda-nos a crescermos cada vez mais na intimidade com o Senhor. Nós queremos conhecê-lo de maneira profunda na oração e também no estudo da Tua palavra. Ajuda-nos a sermos mais disciplinados com relação ao nosso tempo, para que nós possamos ter um momento diário, um momento especial de busca pela Tua presença. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço para você.